Muito bem, eu gostava de, nas próximas semanas, falar sobre uma epístola. Alguns irmãos têm feito, estudado algumas das epístolas de Paulo, Romanos, Colossenses, entre outras. E há uma que creio que não tem sido estudada nos últimos anos, pelo menos pelo que me disseram, e que é a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E mesmo que tenha sido estudada, a palavra de Deus é riquíssima. E como o Lucas disse num dos versículos do domingo passado, o teu mandamento é amplíssimo. A toda a perfeição vem limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. E creio eu que se nós pegássemos agora num qualquer tema, numa qualquer epístola da palavra de Deus e recomeçássemos o estudo dela, tínhamos sempre lições preciosas para tirar. Mas eu pretendo falar nas próximas semanas sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E vamos ler só dois versículos, os dois primeiros versículos. Hoje provavelmente nem vamos chegar a entrar no estudo quase caractere a caractere, ou letra a letra do capítulo 1, mas vamos ler os dois primeiros versículos. E diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora bem, esta epístola foi escrita por Paulo a Timóteo. Eu acho extraordinário que há pessoas, há quem se dedique a pôr em causa a palavra de Deus, e há quem ponha até em causa que esta epístola tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Nem vamos dar tempo de antena a esse tipo de objeções, porque há quem diga que a linguagem dele é diferente da que usa noutras epístolas, mas creio que isso nem vale a pena perder muito tempo com isso. Terá sido escrita quando? A segunda epístola, nós sabemos, conseguimos detectar bem quando é que ela foi escrita. Foi escrita pouco tempo antes do apóstolo Paulo ter sido executado. Ele diz: o tempo da minha partida está próximo. Esta primeira terá sido escrita, segundo alguns, entre aquilo que se supõe terem sido as duas prisões de Paulo em Roma. Nós vemos uma prisão de Paulo em Roma em Atos 28. Há quem diga que ele terá sido solto e depois preso novamente e executado. E poderá ter sido escrito nesta altura entre uma prisão e outra. É escrita a Timóteo, e eu queria focar-me hoje principalmente na pessoa de Timóteo. Tirar algumas lições que nós vemos não só nesta epístola, não só nas epístolas, mas também no livro de Atos e noutras epístolas. Nós podemos tirar algumas lições sobre este homem Timóteo. Timóteo tem ali no nome dele, tem uma palavra. Qual é a palavra que tem lá? Timóteo. Teo significa o quê? Deus. Timó não é provavelmente não tão conhecido. O que é que significa? Honra. Ou seja, Timóteo, este nome terá sido dado por quem? Pelo seu pai? Provavelmente pelo avô e pela mãe. O pai, nós vamos ver isso, infelizmente, tudo indica que não seria crente. O nome dele significa honra a Deus. E consigo imaginar a mãe dele a chamá-lo, a ralhar com ele e a dizer: Timóteo, quase que a apelar: Timóteo, honra a Deus. Ou seja, é um nome que não só é nome, como serve também de repreensão ou de exortação para o comportamento. É um bom nome, foi um nome muito bem escolhido por alguém temente a Deus, uma pessoa piedosa, que era a sua mãe, e provavelmente a sua avó terá ajudado e certamente ajudou muito, como nós vemos também, e iremos ver isso, a educação que estas duas mulheres de Deus deram a este Timóteo. Sim. Esteja à vontade.
Em relação ao pai, alguns pensam que ele tenha morrido, que o pai tenha morrido segundo Atos, capítulo 16. Atos 16. 16:1. Sim, Antes sim. de conhecer o pai era grego, porque era do judaísmo. Sim, sim. E que talvez tivesse conhecido, melhor, antes de ter morrido, antes de ter conhecido Paulo. Poderia ter conhecido Paulo. Sim, não sabemos. Aqui podemos especular muito. Eu vou especular um pouco para tirar uma lição que não é só daqui que podemos tirar, é uma lição óbvia que nós podemos tirar. A ser verdade que esta mulher casou com um homem descrente. Porque, de facto, se ele fosse crente, poderia já ter partido, poderia ter morrido. Mas ele fala da fé da tua mãe e da tua avó, e do pai não diz absolutamente nada. Fica aqui, ficamos assim, é daquelas situações em que nós ficamos, e é das maiores tragédias em relação ao familiar nosso, é ele partir e nós ficarmos sempre a pensar: será que se converteu? Será que não se converteu? Ou pior ainda, ele não se converteu, partiu perdido para a eternidade. É a maior tragédia em relação a qualquer nosso familiar. Então, este Timóteo, jovem Timóteo, ainda era jovem, pelo menos comparativamente com Paulo era jovem, crê-se que ele, na altura em que foram escritas estas epístolas, teria 30, 40 anos. Eu gosto de dizer que ele tinha 40, que é para me sentir jovem, pelo menos por enquanto. E este jovem Timóteo tinha então este nome. A lição que eu quero tirar do nome dele, além da óbvia aplicação de, sempre que ele ouvia o seu nome, se lembrava da grande responsabilidade que tinha, que era de ele devo honrar a Deus, tal como Teófilo, quando ouvia o seu nome, pensava: eu devo amar a Deus. Isto também é uma lição para nós de, quando damos um nome a um filho, ou propomos um nome para um familiar nosso, qual é o critério? Damos um nome assim porque está na moda? Ou porque há um jogador famoso que nós apreciamos e que queremos dar esse nome? Possivelmente, nos últimos 10 anos, o nome de pessoas com o nome Cristiano Ronaldo deve ter subido, deve ter tido um aumento percentual na ordem dos 1000%, deve ter, ou mais até. Mas antes ninguém dava esse nome, porque era um nome pouco, uma conjugação ainda por cima de nomes muito pouco provável. E nós devemos pensar bem que nomes é que damos aos nossos filhos. Podemos dar nomes claramente bíblicos, como Timóteo, como outros nomes não muito comuns, mas que até podem servir como uma porta de entrada para falar da nossa fé. Temos um irmão nosso que diz que o facto de ter dado os nomes que deu aos seus filhos, as pessoas perguntam: mas não é para buscar esse nome? Explico. Enquanto se for um nome assim mais comum, ou até um nome não cristão, não tem o mesmo impacto e não tem a mesma porta de entrada para uma possível conversa à volta das coisas de Deus. Então, Timóteo, honra a Deus. Este jovem era filho, então, nós lemos isso na segunda epístola. Lemos aqui 2 Timóteo 1:5, lemos, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Lemos aqui a falar da sua mãe e da sua avó. E depois em Atos 16, um pouco mais atrás, lemos que Paulo chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego.
Nós lemos isto apenas que ela era crente e o pai era grego. Não diz mais nada, portanto eu vou partir do princípio, vou especular, porque é que não será muita especulação, que ele não seria crente. E é daquele tipo de situação em que nós pensamos, quando conhecemos um casal em que um deles é crente e outro é descrente, a nossa pergunta é: como é que isto aconteceu? Como é que um crente e um descrente estão casados? Por vezes já eram casados e um deles converteu-se. Acontece. Mas é sempre uma vida inteira a tentar conquistar a outra pessoa para o Senhor. Mas aqui possivelmente terá sido um casamento. Eu consigo imaginar este homem, este pai de Timóteo, a interessar-se por Eunice, pela mãe de Timóteo, e de certeza que não se apresentou e disse: olha, eu quero casar contigo, mas eu sou... eu não ia dizer eu sou pagão, mas eu não sou da tua religião, eu não sou judeu. E ela disse: está bem, vamos casar. Não, de certeza que não foi assim. Posso imaginar ele a começar a mostrar interesse, a visitar a sinagoga onde ela se reunia, começar a mostrar interesse pela lei de Deus e conquistá-la. Mas a partir do momento em que se apanhou casado com ela, provavelmente iria à sinagoga de longe a longe, ou terá deixado de ir. E nós já vimos este filme, não direi centenas de vezes, mas alguns irmãos mais velhos se calhar já viram este filme, se calhar perto de 100 vezes, infelizmente. E não desejamos isto para ninguém, porque é uma tragédia para um casamento, porque é um jugo desigual, é algo que a palavra de Deus claramente adverte para não nos colocarmos numa situação dessas, porque dificulta grandemente a coabitação, dificulta também a educação dos filhos. Mas, apesar de Eunice não ter feito bem as coisas, estou especulando como eu estou a fazer, Lloyd também provavelmente pensou: como é que nós deixámos isto acontecer? E quando veio o filho, Timóteo, terão pensado: nós vamos fazer tudo, vamos fazer tudo por tudo para que este rapaz não siga o caminho do Pai, para que seja uma pessoa temente a Deus. Então o que é que elas fizeram? Fizeram algo que se calhar hoje em dia pode ser mal visto na nossa sociedade. Eles doutrinaram aquela criança desde pequenininho. Há algumas pessoas que dizem: não deves estar a impingir a tua religião aos teus filhos. Eles não tiveram problemas com isso. Desde pequenino, como é que diz a passagem? Desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Temos isso em 2 Timóteo 3,15, não é? 13, 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Isto aqui é em relação ao que Paulo lhe ensinou. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E também já lemos o 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e estou certo também habita em ti. Ou seja, elas proporcionaram-lhe a melhor educação que é possível dar a uma criança. A melhor educação que se pode dar a uma criança não é colocá-la nos melhores colégios, não é arranjar as melhores amas, os melhores professores, pô-los a aprender xadrez desde os 4 anos, ou um instrumento musical desde os 5 anos. Não é nada disso. A melhor educação, e é nisso que qualquer pai deve apostar tudo, acima de tudo, é em ensinar as sagradas letras, conhecerem as histórias bíblicas, conhecerem as verdades da palavra de Deus.
E elas apostaram nisso. Ele nasceu, apesar de apenas em 50%, 50% é que não ser bem 50%. Não teve o seu pai a educá-lo nos caminhos de Deus, mas teve a sua mãe e a sua avó, e nasceu aquilo que nós vamos chamar um berço de ouro, não é? Há alguns que tiveram esse privilégio, eu tive esse privilégio, outros aqui presentes tiveram esse privilégio, de nascer numa família onde desde a sua meninice conheciam as Sagradas Letras. E foi este um dos versículos que eu escrevi para o Lucas, agora que ele foi finalista do quarto ano. Relembrei destas palavras, desde a tua meninice sabe as Sagradas Letras. É um grande privilégio que nós podemos proporcionar aos nossos filhos. E é bom que eles vejam isso em nós. Porque se veem em nós apenas alguém que vai à igreja e depois aquilo em casa não se traduz, ou não há uma continuação e não se traduz numa conduta verdadeiramente cristã, a linguagem é igual ao do mundo, a maneira de pensar é igual ao do mundo, o que é isso? É o que Lloyd e Eunice não tinham, que era uma fé não fingida. E isso pode ser que muitos, infelizmente, têm uma fé. E espero que não seja o meu caso. Espero que os meus filhos não vejam em mim uma fé fingida. Se vir uma fé fingida, não vão querer. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Queria avançar um bocadinho, mas se tiver algum pensamento, absolutamente à vontade. Sim. Apesar de estarmos a especular da possível falha da mãe, porque também não é nada de aceita do pai. Sim. Mas apesar de tudo, mesmo que isso tivesse acontecido, que é provável, nós vemos a preocupação delas em ensinarem as escrituras que eles conheciam que estavam no Novo Testamento. Sim. E daí a importância de toda a Bíblia, lá está, ajudou, mas mais tarde no conhecimento da verdade. Claro. E ele aceitou exatamente. essa nova mensagem. Sim, porque... É só... Pronto, é isso que eu vejo, que o facto de elas não... Apesar de um passo errado... Sim. Supostamente... Corrigiram? Não deixaram de continuar, podiam ter pessoas que não querem nada com as coisas de Deus, mas não, portanto, vimos que elas viviam à avó, ou mais à avó, ou mais a mãe, não sei qual, seria mais, ou as duas, não é? Parece-me que as duas. Parece que as duas deram um bom testemunho a este jovem que desde a meninice, até desde a sua infância, começou a aprender a palavra de Deus e estava familiarizado. Foi importantíssimo. Elas dedicaram-se verdadeiramente e foram a tempo de corrigir o eventual erro que tenham cometido. Mas atenção, o conhecimento das Escrituras, o mero conhecimento das Escrituras, não salvam ninguém. Mas podem fazer-nos sábios para a salvação. E é isso que nós devemos fazer. Ensinar, fazer com que eles conheçam bem as Escrituras, na esperança e orando por isso e explicando para que possam compreender a verdade da salvação. Porque depois, anos mais tarde, ele converteu-se através de quem? Timóteo. Converteu-se através de quem? Através do apóstolo Paulo. Possivelmente, nós iremos ver isso, possivelmente quando ele foi apedrejado na terra dele, e através da pregação dele, ter-se-á convertido, porque Paulo chama-lhe de quê? Meu filho, exatamente. Meu verdadeiro filho na fé. Portanto, ter-se-á convertido através do ministério de Paulo. Portanto, nós temos a obrigação de lhes dar a conhecer a verdade da palavra de Deus e podem nem se converter, os nossos filhos podem até nem se converter através do nosso ministério. Pode ser outro que venha e depois de muitos anos nós a batalhar com aquela pessoa, depois chega o outro e explica o plano da salvação e ele aceita. Por vezes pode acontecer assim.
Mas é importante esta base espiritual, esta base bíblica. Porque eu cada vez mais fico preocupado com a falta de cultura bíblica que há na nossa sociedade. Não há temor de Deus. Cada vez menos os nossos jovens, eu não estou a dizer, quando digo nós jovens, não os jovens crentes, os jovens do mundo, cada vez menos conhecimento têm de Deus. Cada vez menos temor têm de Deus. Porquê? Porque enquanto Timóteo tinha a sua mãe e a sua avó tementes a Deus, o que acontece hoje? Os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, têm pais que não querem saber de Deus para nada. Alguns deles têm uma fé fingida. Têm uma religião, mas que não ligam a essa religião sequer. Não são praticantes. E os seus avós também não. Porque em tempos ainda havia aquelas pessoas que tinham a avó, que tinha muito hábito de rezar, de ir à missa e tudo mais. Mas perdeu-se por completo. Já não há qualquer preocupação com as coisas de Deus. Há uma inimizade muito grande para com Deus. Portanto, nós temos de cuidar dos nossos, desde a sua meninice. Então, Timóteo foi então criado por estas, espiritualmente, pelo menos, possivelmente o seu pai poderia ter partido já, porque de facto não fala absolutamente nada mais dele. Ele foi criado por duas mulheres, com um pai ausente fisicamente, ou pelo menos emocionalmente, e isso, de certa forma, refletiu-se na sua personalidade. O facto de ser criado por duas mulheres. Nós sabemos, infelizmente o mundo não quer saber disso para nada. Rejeita abertamente. Nós sabemos que o ideal de Deus é que uma criança seja criada por quem? Um pai e uma mãe. Não é que não há dúvida nenhuma. É um pai e uma mãe. Porque tanto o pai como a mãe, cada um deles tem funções específicas na educação dos filhos. Há quem diga, não, pode ser educado por duas mães. Ou pode ser educado por dois pais. Até houve eu chamo uma blasfémia mesmo. Uma blasfémia, pelo menos a intenção. Há uma coisa de 2 anos, penso que foi o Bloco de Esquerda, que colocou um cartaz, ou pelo menos fez passar uma propaganda que dizia que Jesus também teve 2 pais. Não sei se recordam disso. Jesus teve 2 pais. Teve José e teve Deus Pai. Não é? Para quê? Para fomentar esta agenda ultraliberal de que 2 homens podem casar e 2 homens podem ter filhos. E nós sabemos como isso é perverso, falamos da palavra de Deus, e como traz consequências graves a longo prazo. Este jovem foi criado por 2 mulheres. Atenção, isto que eu estou aqui a dizer, se eu me atrevo a dizer isto fora daqui, cada vez é mais difícil dizê-lo. Mas não deixa... A palavra de Deus diz o que diz, e nós fazemos bem em seguir o que a palavra de Deus diz. É melhor para nós. Não é só porque, entre aspas, a nossa religião diz que é assim. É porque é boa ideia. Quando digo religião, é entre aspas. É porque é mesmo boa ideia. Deus não nos manda fazer nada que não tenha proveito, não tenha efeitos práticos positivos. Mas este jovem foi criado, de facto, por 2 mulheres. Isso possivelmente poderá ter tido algumas consequências, alguns efeitos na sua personalidade. Porque Timóteo, como nós podemos ver em várias passagens, era uma pessoa que tinha uma personalidade como? Tímida, exatamente. Ela era uma pessoa tímida. Tanto que Paulo, e talvez até com alguma dificuldade em afirmar a sua autoridade. Era uma pessoa que tinha tendência a desanimar. Tinha tendência, creio eu, também a guardar, às vezes, em vez de dar a resposta que devia dar, a guardar para si.
E o que é que isso faz? Quando uma pessoa guarda as coisas cá dentro, o que é que acontece? O que é que acontece? Problemas de quê? Problemas de estômago, não é? Porque Timóteo tinha problemas de estômago, não é? Portanto, é possível que... Há aqui várias expressões isto, Paulo diz a Timóteo a dada altura: bebe um pouco de vinho, não bebas mais água só, mas também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Mas há várias passagens, segundo a Timóteo 1,6, lembro que despertes o dom que existe em ti. Diz noutra passagem: não desprezes o dom que há em ti. Ou seja, ele parece que tinha alguma tendência a ir-se abaixo, a desanimar quando as coisas não corriam como ele esperava, quando as pessoas o desprezavam. Também tem aqui no 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade. E outras passagens que nós temos. Ou seja, ele era um rapaz que precisava que Paulo lhe dissesse várias vezes para anda para a frente, não desperta o dom que há em ti, não desprezes o dom que há em ti, ninguém te despreze, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele seria um 8 de não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, é isso? Exatamente. E também diz, porque no versículo anterior, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele talvez fosse uma pessoa um pouco acanhada. E nós já vamos ver duas passagens curiosas que ilustram isso mesmo. Ele se calhar era um bocadinho um menino da mamã e da vovó, possivelmente. Muito apegado à sua mãe, porque nós lemos também em 2 Timóteo 1,4: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Ou seja, não era aquele tipo de pessoa assim mesmo, um homem forte, e pelo menos da forma como nós imaginamos um homem assim firme e forte, e que um homem não chora, não é? Como se costuma dizer. Era um bocadinho, tinha alguma fragilidade na sua maneira de ser, na sua personalidade. Pouco expressivo, sim. Um pouco tímido. Um pouco como alguns de nós. Mas isso não foi impedimento para ele fazer o que fez. Mas eu já lá chego. Sim. Se tiverem alguma coisa para corroborar isto, ou para contrariar. Depois de passar, Sim. No entanto, isso não era impedimento de Timóteo, apesar da sua timidez. Sim. Não era impedimento de ele dar um bom testemunho. Claro. Porque assim, apesar de ele ser tímido, mas era conhecido como um bom testemunho, dando um bom testemunho. Absolutamente. Havia alguma coisa, de facto, também que ele... Sim. Por exemplo, já tinha um temperamento... Claro, diferente. E também foi... Sim, era o oposto dele. Portanto, isso é... Assim, em qualquer caso, que é num temperamento, se for esse ou... O senhor pode usar. Exatamente. Absolutamente. Pode ser codificado. Claro. Eu, para já, estou a dizer um lado menos positivo. Não que isto seja negativo, mas para um líder pode tornar-se difícil. É? Há duas passagens interessantes que mostram como Timóteo era completamente diferente de Tito. Tito, outro crente a quem Paulo escreveu uma das epístolas chamadas pastorais. Nós lemos o seguinte: 1 Coríntios 4,17. Lemos sobre Timóteo. 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a
parte ensino em cada igreja. Agora estou aqui... É aquela passagem, é esta, mas não é só esta. Uma passagem em que Paulo quase que pede aos coríntios para o tratarem bem. Há uma passagem que, se alguém encontrar, que me ajude. Eu pensava que era esta. Paulo envia Timóteo aos coríntios e pede para que o recebam e para que ele não tenha temor. Agora... Mas, em relação, enquanto alguém procura, e se me puder ajudar, eu tomei nota da passagem errada. Mas depois fala de Tito, em 2 Coríntios 7, 15. Se alguém encontrar a tal passagem, agradeço. Fala de Tito e diz, 2 Coríntios 7, 15: E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Ou seja, os coríntios receberam Tito com temor e tremor. Se calhar Tito era um tipo que metia medo. Ou seja, ele chegava e os coríntios, que normalmente eram indisciplinados e até punham em causa a autoridade de Paulo e a aparência de Paulo, recebiam a Tito e ficavam mansinhos. E com Timóteo era ao contrário. Ele tinha de dizer aos coríntios: vejam lá, tenham cuidado com Timóteo, como é que o tratam. Alguém encontrou? Então, porque é mesmo difícil a passagem. Sim. Não vejo. Mas há uma passagem em que, depois, se eu encontrar, depois, na próxima semana, eu falo dela. Eu se estivesse aí sentado, provavelmente procurava, ou se tivesse uma concordância, encontrava mais facilmente. Mas a ideia é mesmo esta. Timóteo era uma pessoa não tão... uma personalidade, como se costuma dizer, uma personalidade tão forte como a de Tito. No entanto, apesar destas aparentes handicaps, estas, não direi falhas, mas características que talvez não potenciassem ser um líder, ele tinha outras características absolutamente extraordinárias. Tanto que Paulo diz, o que é que ele diz aos Filipenses? A ninguém tenho... Encontraste todas? 16:10. Pois, era no fim, era outra. 16:10, obrigado. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Muito obrigado, Senhor. Ou seja, o contraste entre Timóteo e Tito. Tito era uma pessoa que chegava, impunha e ficavam logo todos. Tito vem aí, temos de ter cuidado. Agora, vem Timóteo e Paulo diz: vejam lá como é que trata o Timóteo, porque ele não se sinta acanhado, não se sinta amedrontado. No entanto, Timóteo era aquele homem de quem Paulo dizia, em Filipenses 2, e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, o vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos logo que tenha provido a meus negócios. Paulo foi o verdadeiro pai dele. Exatamente. Foi o pai que ele nunca... Se calhar foi o pai que ele nunca teve, em termos espirituais. Ele várias vezes diz que o meu filho aqui serviu como filho ao pai. E por vezes há pessoas que precisam de ter um pai espiritual. Há pessoas por circunstâncias da vida, ou porque não têm um pai, ou porque o pai não é crente, e que precisam de ter alguém, precisam ter referências. E todos nós podemos ser referências para alguém. Se não for para os nossos filhos, pode ser para outros jovens na igreja. Ele não tinha o caráter, a personalidade forte de Tito, mas isso não foi impedimento para ser um ministro útil e idóneo, para ser o sucessor de Paulo. E quando eu digo sucessor de Paulo,
tem consciência do que estou a dizer. Porque o que é que Paulo diz sobre Timóteo? Segunda a Timóteo 2, podemos ler o versículo 1, já lemos há pouquinho. Segunda a Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Qual era a ideia de Paulo? Eu vou ensinar-te, Timóteo. Timóteo, tu vais ensinar a outros. E esses outros vão ter de ensinar ainda a outros. São 4 pessoas, podemos imaginar, 4 pessoas, ou 4 grupos de pessoas. Paulo, Timóteo, aqueles a quem Timóteo ensina, e esses a quem Timóteo ensina. Deviam ser capazes de ensinar a outros. E Paulo confia isso, não a Tito, não a qualquer outro, mas a Timóteo. Timóteo provou, apesar de aparentemente não estar na frente da grelha de partida, por assim dizer, ele destacou-se de todos os outros, ao ponto de Paulo lhe confiar e lhe exortar a passar a mensagem da graça para as gerações seguintes. Isto é muito importante, este versículo é muito, muito importante mesmo. Nós devemos ser capazes de transmitir a mensagem da graça de Deus a outros, não só a percebermos nós, não é só eu poder perceber. Devo explicar aos outros, mas não é só explicar aos outros, é explicar aos outros de maneira a que eles sejam capazes de passar a outros. E nós só compreendemos verdadeiramente um assunto quando somos capazes de explicá-lo a outros. Há sempre aquelas matérias mais complicadas quem é que nunca disse isto? Eu sei, mas não sei explicar. Não é? E em relação à palavra de Deus, por vezes é assim. Nós até sabemos para nós, nem para nós sabemos bem, quanto mais para explicar a outros. Eu queria falar só mais um bocadinho. Alguém tem alguma coisa a dizer? Não? Nós então, em Atos 16, vemos que Paulo a escolher Timóteo para vir com ele. E Paulo não chegou ali a Derbe e Listra e viu ali Timóteo, engraçou com ele e, olha, vou levar-te comigo. Não foi nada disso. Ele escolheu porque, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icónio. Havia 2 localidades onde ele era conhecido. Apesar de ser uma pessoa tímida, dava um bom testemunho dele. Ele ter-se-á convertido, possivelmente, em Atos 14, quando Paulo pregou lá, aquela história que nós lemos de Paulo e Barnabé curaram um doente, um coxo, quiseram sacrificar-lhes a eles disseram não sacrifiquem, nós somos homens como vocês. E passado um bocadinho, Paulo e Barnabé estavam a ser apedrejados. E Timóteo, creio eu, ter-se-á convertido através da pregação do apóstolo Paulo. E este Timóteo, que tinha visto Paulo ser apedrejado, Paulo diz-lhe: olha, anda comigo. Queres vir comigo para a cidade aqui mais próxima pregar o Evangelho? Timóteo provavelmente tinha medo. Mas a coragem não é a ausência de medo, é mesmo, apesar do medo, eu avançar. E não deixou de o fazer, não deixou de ir com Paulo. Recordemos que Paulo tinha feito a sua primeira viagem missionária com quem? A sua primeira viagem missionária com Barnabé e com João Marcos, que ainda antes que começassem a vir as dificuldades pelas quais Paulo e Barnabé passaram, afastou-se deles, voltou para trás. E poderia ser pouco aconselhável escolher uma pessoa tão frágil, tão tímida como Timóteo. Mas Paulo viu que tinha um bom testemunho
E sabem o que é que fez toda a diferença na vida deste rapaz? Ele não tinha aquela personalidade forte de Tito. O que é que fez toda a diferença em Timóteo? Qual foi o ponto-chave? Desde... Acho que foi Paulo. Não, pode ser outra coisa, mas o interesse de Paulo, sabendo que ele era um crente, Sim, sim. como ele por si mesmo teria dificuldade, então disse, não, é este. E eu estou-me a lembrar, aqui neste caso, estou-me a lembrar do nosso falecido irmão Sobral. Sim. Que ele fez isso com alguns se é questão. Sim, sim, sim. Ele levava-os com ele. Sim, exatamente. Anda comigo, não é? E não era fácil. E quem conhecia o irmão Sobral sabia que ele passava dificuldades, perseguições e tudo mais. Ainda assim, alguns não podiam pensar, eu não vou com ele, senão vai-me acontecer o mesmo. E ele também podia pensar, se eu for com ele, vai-me acontecer o mesmo. Mas o que é que fez a diferença, na minha opinião? Foi que desde a tua meninice conheces as sagradas letras. Estar fortalecido na palavra de Deus é que nos permite, apesar das nossas dificuldades na nossa personalidade, avançarmos ainda assim. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Paulo, quase como um teste para Timóteo. Timóteo, queres ir comigo? O primeiro teste é o mais difícil. Ser circuncidado em idade adulta não era para qualquer um. Timóteo, apesar de ser um menino da mamãe, ele teve de se fazer homem, por assim dizer. Nós vemos em Gênesis, não vamos ler, mas só para se lembrarem, em Gênesis 34, nós vemos a história da filha de Jacó, que foi violada por Siquém, e ele gostava muito dela, queria casar-se, queria ficar com ela, e os filhos de Jacó disseram, tudo bem, ele pode ficar com ela, mas toda a vossa cidade vai ter... Porque eles queriam, no fundo, era juntar os dois povos. Queriam juntar a família de Jacó, ou seja, agregar aquela família. A família de Jacó àquela cidade que se chamava Siquém. Eles disseram, não, mas para isso vocês vão ter de circuncidar. Então todos eles se circuncidaram. Então, ao terceiro dia, quando a dor era mais violenta, Simeão e Levi entraram pela cidade adentro e eles dois mataram toda a gente. Ou seja, para terem uma ideia de como aquilo era doloroso, dois homens, possivelmente não terão sido só dois homens, mas pouca gente conseguiu matar todos os homens que ali havia. Portanto, não era para meninos da mamãe, que continuavam a ser meninos da mamãe, era para homens verdadeiramente dispostos a tudo no serviço de Deus. Aqui a questão deles terem deixado de circuncidar é porque também estávamos num período em que havia ainda os judeus e que poderia escandalizar alguém se Paulo fosse pregar, por exemplo, uma sinagoga e levasse Timóteo e ele não fosse circuncidado. Poderia haver problemas. Nós lemos isso, creio, quando Paulo vai a Jerusalém. Acusaram-no de introduzir o gentio dentro do templo e os problemas que aquilo poderia dar a Paulo se ele tivesse feito. Portanto, Paulo sabia que aos sítios onde ele ia encontrar-se com muitos judeus, e sabia que se levasse Timóteo sem circuncidar, poderia ser mais difícil alcançar os judeus. Então ele fez por esta razão, e também Timóteo ficou logo a perceber, isto não vai ser fácil, mas eu vou, e aqui o que creio que fez toda a diferença foi mesmo o facto de ele conhecer a palavra de Deus, estar firmado na palavra de Deus. É interessante, e vou terminar com este pensamento, é interessante que Timóteo não parece ser aquele tipo de pessoa que está preocupada, como algumas pessoas noutros tempos não estava preocupado em granjear um nome.
ser uma pessoa conhecida nas gerações futuras. Há homens que fizeram tudo e mais alguma coisa, mataram, destruíram, tudo para ganhar um nome para a posteridade. Alguns terão conseguido. Há umas pessoas que ainda hoje são lembradas séculos depois, mas não por coisas boas. E alguns quiseram construir um nome que ficasse para a posteridade, ficaram esquecidos. Pessoas que se calhar na sua geração seriam pessoas muito importantes, que podem ter conquistado um nome na sua geração a custo de muito sangue, mas estão esquecidos. Timóteo, uma pessoa que colocava os seus interesses em segundo lugar. Alguém que vem quase como um exemplo a seguir ao exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se humilhou a si mesmo. Um pouco mais à frente, em Filipenses 2, Paulo fala de Timóteo. Diz: ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Ou seja, ele estava preocupado com os outros. E este homem, que nós não conhecemos nenhum sermão que ele tenha dado, não temos nenhuma epístola que tenha sido ele sozinho a escrever, no entanto, o seu nome ficou até hoje. E nós todos estamos a aprender sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre como ele, apesar das suas fragilidades, Deus foi usado poderosamente por Deus. E todos nós, principalmente, se reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, Deus poderá usar-nos. Agora, se nós nos acharmos os maiores, os mais fortes, os mais capazes, provavelmente Deus não poderá fazer grande coisa por nós. Se nós estivermos muito cheios de nós mesmos, não há muito que Deus possa fazer por nós. Ficamos por aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a aprender com este homem, Timóteo. Nos ajude também a honrarmos a Deus, tal como este homem devia fazer sempre. Que dizia o seu nome, ele lembrava-se sempre de que devia honrar a Deus. E vamos aprender nas próximas semanas, se Deus o permitir, com as exortações que o apóstolo Paulo deixa a ele e se aplicam também a cada um de nós hoje.